Bom, antes de falar os exercícios, é importante eu explicar para você o contexto da época, né? Porque se isso acontecesse hoje, se eu falar, hoje eu manifestei 25... Cara, enfim, seria bem tranquilo. Só que não era o contexto da época. Quando isso aconteceu, eu estava no meu quinto negócio diferente, né? Eu tinha 27 anos na época, agora eu tô com 36, né? Então, 9 anos atrás. E eu já estava naquela fase assim de, pô, parece que nada vai dar certo, né? Mesmo, pô, 27 anos é novo ainda, né? Mas eu ficava naquela, né? Ah, nossa, parece que eu não nasci para que as coisas dessem errado, enfim, aquela meio que uma crise ali existencial até, né? E aí eu fui conhecer, através de muitas buscas, o livro O Poder do Subconsciente. A partir desse livro eu comecei a entender realmente por que as coisas aconteciam e tal. Nesse período, qual que era o negócio que eu estava, né? Eu era consultor de e-commerce, ou de lojas virtuais, né? Lojas que vendem pela internet. Eu já tinha tido antes dois negócios, na venda de relógios, na venda de perfumes, pela internet. Eles não tiveram sucesso, porque a minha mentalidade não deixou, né? Mas eu entendi como é que funcionava aquilo, né? Como que se fazia as vendas, o que era necessário para as pessoas encontrarem a loja, enfim. Tá? Então, isso que eu trabalhava na época. E nessa época eu recebia nessa média aí, né? De 2 a 2.500 mais ou menos. Tá? Beleza. Conheci lá o livro Poder do Subconsciente. Junto com o livro Poder do Subconsciente, quase ali na mesma época, eu conheci um outro livro que aí, esses exercícios que eu vou te explicar, eu aprendi nesse livro, que ele se chama Peça e Será Atendido. Tá? Peça e Será Atendido. Esse foi o livro onde eu aprendi esses dois exercícios. Então, por que é importante entender esse contexto, né? Porque, repito, era R$ 25.000, eu recebia 2 e pouco, então era algo muito relevante e eu nunca tinha recebido um valor como esse. Já vou explicar os exercícios, mas basicamente, até para eu não me perder aqui, ó. Tá. Basicamente, qualquer exercício que você for aprender sobre isso de manifestação ou qualquer coisa, ele precisa seguir um princípio, que é o princípio do já tenho, né? Já tenho. Qualquer coisa que você for fazer, qualquer exercício, ele tem que ser baseado nisso. Ele tem que colocar na sua mente que você já tem. Ok? Então, os exercícios que eu vou te passar foram exatamente para colocar na minha mente subconsciente que eu já estava em uma situação melhor do que eu de fato estava. Perfeito? Bom, então, com esse contexto, vamos lá. Quais foram os exercícios, né? O primeiro é muito bobo, vamos dizer assim, mas foi realmente o primeiro que eu fiz e é incrível como funcionou bem, tá? Que é o do dinheiro na carteira, tá? Dinheiro na carteira. Isso aqui, especialmente hoje em dia, na época não existia Pix, né? Então, hoje é mais incomum ainda se andar com dinheiro, né? Só que lá nesse livro, para ser atendido, falava muito da energia do dinheiro, das notas em si, né? O como que aquilo impactava positivamente. E no último vídeo que eu fiz aqui no canal, eu falo das mensagens subliminares, né? Como que a questão subliminar ela impacta o seu subconsciente. E isso aqui é uma técnica subliminar. Basicamente, a técnica é andar com a maior nota possível. Aí, quando fala na carteira, né, o bolso, enfim, não importa, tá? Qual que era a lógica lá? A maioria das pessoas anda com pouco ou nenhum dinheiro. Na época eu andava com R$ 5, 20, né? E às vezes ficava com medo, não vou andar com mais do que isso porque é perigoso, vão me roubar, etc, né? Então, qual que é a lógica de você começar a andar com mais? É porque aquilo, só de você andar com mais,
inconscientemente, aquele dinheiro ele fala, você tem. Basicamente isso, tá? E aí, é sugerido ainda que seja feito da seguinte forma, né? Por exemplo, você passa em uma loja onde você queira comprar alguma coisa, né? E aí você, o que você faz? Você vai e olha lá para o dinheiro, ó, eu poderia comprar isso daqui, mas agora não quero. Então você ir fazendo esse tipo de exercício, né? Você pode começar com uma nota, por exemplo, seria uma nota de 100 ou uma nota de 200, aqui falando de Brasil, né? Mas você pode ir escalando. Então, por exemplo, era bem comum eu andar ali com R$ 1.000, 1.500 e tal. Então, realmente, e eu comecei a fazer isso. Falei assim, olha só que legal isso aqui. Pô, eu poderia comprar isso daqui, mas não quero, né? Esse exercício colocou na minha cabeça, eu tenho, tá? Então, esse foi o primeiro. É bobo, né? Mas realmente funcionou muito bem, tá? O segundo exercício, o nome dele lá no livro é Jogo da Prosperidade. Jogo da Prosperidade. Aí, primeiro, qual que é a lógica desse exercício? Uma coisa que faz você ganhar mais é, vamos dizer assim, a dimensão, o tamanho da dimensão que o dinheiro tem na sua mente. O que eu quero dizer com isso? O quanto que você acha muito, o quanto que a sua mente está acostumada, aquilo é meio que um teto. Você vai, inclusive, entender que o motivo de eu ter perdido foi exatamente essa questão de teto e tal, tá? Então, o que acontece? Você precisa aumentar esse teto, aumentar o que a sua mente considera normal, tá? É uma frase que eu uso bastante nos vídeos. Você manifesta o que é normal. Tudo que for anormal, tudo que for extraordinário, tudo que for gigantesco, tudo que tá longe, tá? Então, você precisa trazer isso mais próximo. E como você traz? Meio que fazendo com que a sua mente tenha contato com aquilo normalmente. Basicamente isso. Então, qual que é a ideia aqui desse exercício? A sugestão lá era que você começasse com 1.000 dinheiros, né? Então vamos colocar aqui R$ 1.000, né? Ou dependendo de onde você está, a moeda aí, tá? E você gaste esse dinheiro, né? Com o que você gastaria? Vamos imaginar que você, você recebeu ali R$ 1.000. Com o que você gastaria? E aí a ideia é começar com as coisas mais básicas mesmo, tá? Eu gostaria com isso, aquilo e aquilo outro. Beleza. E anotar, ter um caderno mesmo, dia 1, R$ 1.000. Com o que eu gasto isso? Tá. Dia 2, R$ 2.000. E assim vai, né? E assim vai. Pô, quando chegar aqui no dia 30, você vai estar gastando aqui R$ 30.000 mentalmente. E o que isso aqui vai fazer? Isso vai forçar a sua mente a pensar grande, né? Por quê? Era o meu contexto e é o contexto da maioria das pessoas, né? De você pensar ali na sobrevivência, pensar no supermercado, pensar no aluguel, pensar no pagamento do carro, pensar nas coisas básicas. Só que, como tudo começa no seu pensamento, você precisa começar a expandir esse pensamento, a sair só do pensamento básico, tá? E aí, então, basicamente, foram esses dois exercícios. O que aconteceu? Aí, baseado no contexto que eu estava lá, né? Como que esses R$ 25.000, o que aconteceu ali para eu conseguir eles? Então, eu prestava serviço como consultor, né, de lojas virtuais. E aí, eu comecei a fazer esse exercício aqui. Esse aqui já tinha até mais tempo, tá? Esse aqui já tinha mais tempo.
Mas aí esse aqui, eu comecei no dia 1, né, fazendo isso. Então, quando foi aqui no dia 16, eu estava gastando ali 16 mil reais, né? Só que o que aconteceu? Quando foi aqui por volta do dia 10, dia 12, eu não lembro exatamente, eu já tinha uma cliente, né, que eu prestava serviço para alguns serviços para ela, e ela solicitou um outro tipo de serviço, né? Era um serviço completamente diferente do que eu costumava fazer e tal. E aí eu fui e cobrei um valor dela de 25 mil reais para fazer esse serviço. Esse serviço ele seria feito em 3 meses, né? Então eu tinha uma média ali de 2.500, 3 meses, 25 mil, daria 8 mil e alguma coisa por mês, né? Como se fosse isso. Então, o que esse exercício aqui ele me ajudou? Ele me ajudou a ter a coragem. Ele me ajudou a ter a coragem de cobrar isso. Se fosse antigamente, né? Eu cobraria ali o quê? 6 mil. Não, 6 mil não, 3 meses, 10 mil. Cobraria 10 mil para fazer, né? Se fosse antes. Então, esse exercício me ajudou muito nesse sentido. E aí, quando foi no 16º dia aqui, ela falou, ok, sim, vamos fazer esse serviço. Então, foi assim que eu manifestei 25 mil reais em 16 dias. Esses foram os 2 exercícios.